Pessoal, segunda parte do vídeo, nós paramos aqui com essa análise da temperatura, com a conformabilidade. À medida que a gente aumenta a temperatura, a força necessária cai, o material consegue alongar mais. A gente já tinha visto isso, o efeito da temperatura lá nas primeiras aulas. Então, eu posso pegar uma estrutura bruta, né, de fusão e transformar ela numa estrutura mais homogênea, tamanho de grão, homogêneo, tamanho pequeno, através do processo de conformação. E isso vai, então, tocar diretamente, né, influenciar diretamente a resistência mecânica ao alongamento do meu material. A curva de conformabilidade é essa aqui, né, para a maioria dos materiais. Uma coisa interessante, né, tem um ponto ali que você perde muito essa capacidade do material, então de 40% do ponto de fusão. Vocês não notaram, muitas vezes tem alguns alunos notaram isso, está furando com uma broca, ela fica azulada, né? Assim, aquele é o ponto azul, é esse ponto ali. Você perde muito essa capacidade, o material se fragiliza. Isso aí ocorre por quê? Então, você tem energia suficiente para deslizar com tornigrão, mas só isso. Ele não é suficiente para dar uma recristalizada no material. E esse deslizamento com tornigrão pode nuclear trinca, muito fácil. Então, está num estado que você nuclear trinca de uma maneira fácil e qualquer forçado que você der, você pode estar quebrando. Por isso que quando você azulou a broca, né, só você tirando ela fora, porque você perdeu o tratamento térmico que ela tinha. Né? Então, o processo de conformação mecânica, né, ela pode estar forjando no forjamento, tá? Ela pode estar trabalhando com matriz aberta, que é esse primeiro conjunto aqui que eu tenho, né? A fechada com rebarba, esse aqui, e o fechada sem rebarba. Tá? Geralmente, o trabalho com matriz aberta, nós vamos estar trabalhando ele com um determinado nível de, digamos assim, de liberdade, fabricação de peças grandes, peças de tamanho elevado, em pouca quantidade. Eu posso fazer à frente ou a frio. Não tem importância sobre isso. Ou matriz fechada com rebarba, em peças mais geometrias complexas, eu consigo então trabalhar com uma produção maior, mas peças menores, bem menores. E o processo fechada sem rebarba, geralmente é frio. Você trabalha isso dali com alguns materiais e você praticamente já tem a peça pronta para o trabalho, literalmente com alguma outra peça de usinagem só mesmo para dar a calibração. Né? Então, algumas empresas, nossa da região aqui de Santa Catarina, trabalham pelo esse processo. Essa ideia, então, do OpenDye. Aqui eu tenho 3 ferramentas, né? Sistemas planos. Ah, mas aqui eu tenho uma forma circular. Ah, sim, mas se eu bater, ela tem a parte de comprimento dela aqui também, para a fabricação do quadrado, ela é livre. Então, essa aqui é uma parte plana. Então, se ela é livre essa movimentação, ela é uma matriz considerada matriz aberta. Então, é assim que eu consigo forjar diâmetros grandes, né? Barra redonda, diâmetro grande. Quadrado forjado grande. Eu não consigo comprar laminado. Você compra forjado. Você precisa de forjado. O engenheiro forçou que tivesse esse tipo de situação. Lá no projeto você define isso. A ideia, então, da matriz aberta, né? Já tinha dado uma ideia de barrilamento. Ali embaixo tem 2 imagens, né? Você tem um conjunto, dá uma pancada e ele abre, né? Esse processo feito, a gente já tinha mostrado isso em sala de aula. O recalque também é considerado uma compressão em matriz aberta, quer dizer, eu só quero abrir o material de um formato mais cônico, uma pré-forma, muito usado em pré-forma, esse tipo de situação. Aí eu vou forjar o material num trabalho, digamos assim, numa matriz fechada. Não, mas eu vou preparar esse material antes, então eu posso estar recalcando ele numa matriz aberta. O estiramento, eu quero alongar o material, quero só bater no meio para dar uma alongada, né? Ou eu quero aumentar o comprimento dele, tá? Esse comprimento, dá para fazer o estiramento. Você vê muito isso, aqueles programas de forjador de faca, né? Que eles ficam batendo, dando pancadaria, eles estão estirando, eles começam a bater, vão alongando, eles vão estirando esse material. É possível você fazer isso, tá? Fazer alguma coisa disso
quando a gente quer trabalhar com o processo de trefilação de barras, dar uma estirada. Encalcamento é só no meio. Tá? A ideia de bater no meio, você abrir ele, o material. Porque isso aí, você tem abas largas, algum flange, alguma coisa assim que você tem nas pontas, no meio menor, você dá uma pancada no meio, você abre esse material. Tá? Eu tenho rolamento, né? Eu vou trabalhando esse cara na maneira que eu vou girando ele, né? À medida que eu bato ele, eu vou dando um dimensional ao longo da minha peça. Eu consigo deixar a circularidade bem interessante. Eu posso ter o alargamento, alargar o material. Eu quero alargar uma peça através de golpes sucessivos. Né? Muito bom isso para fazer com martelo de forjamento. Eu vou batendo e vou alargando esse material. Furação, né? Eu tenho que furar um determinado material. Por causa da imagem ali da direita, praticamente, essa furação ela não é passante, o material acaba saindo acima como uma extrusão reversa. A margem da esquerda, então, tem talvez a fabricação da cabeça de parafuso. Né? O alemão gosta muito de chamar isso de prensagem. Né? Fabricação de cabeça de parafuso, ele chama de prensagem. Eu quero fazer a cabeça de um parafuso sextavado. Né? O sextavado é interno, então tem uma punção, eu dou uma pancada e eu formo a determinada aquela cabeça ali. É uma maneira de eu fazer, furação. Tem algumas peças que são furadas também com formação, né? por forjamento. Barras muito grossas, que você não quer usinar ela inteira, você pode estar com pulsão a quente, uma pancada, arranca o material, depois você passa praticamente uma fresa, uma bailarina lá e você faz o ajuste. É possível fazer isso dali com uma grande economia de material, né? O preço do cavaco, o preço da usinagem justifica. Né? O caldeamento, né, que é um processo de soldagem, né? Ali do lado da esquerda, aquela imagem, a fabricação do aço damasco, né? Ele está caldeando, assim, está formando uma chapa única, com vários aços, com várias características mecânicas diferentes. A ideia de você fabricar os anéis, aquelas correntes de elo, também é caldeado. Aquece, dá uma pancada, solda. O próprio processo de soldagem, né, para o caldeamento, a gente entra nessa seara, né? O caldeamento é um processo de soldagem. A teoria de soldagem é que você vai unir dois materiais usando força ou força, né? Ou temperatura tem que ter, sem pressão de força, para obter uma peça unida. Né? Então, caldeamento não deixa de ser um processo de soldagem. Tá? E aqui nós vamos falar um pouquinho mais específico sobre as cunhagens. Tá? Eu vou parar o vídeo por aqui, porque eu tenho 2 vídeos em sequência da Casa da Moeda, da fabricação de algumas moedas. Tá? Eu vou fazer o 3º vídeo e no começo do 4º vídeo só falando sobre cunhagem, que os alunos se interessaram bastante, ok?